É, com medo, às vezes existem respostas também do tipo, ah, é, assim, está acontecendo, mas é isso, não tem o que fazer, né? É fatalismo, sim. Cai no outro lugar, né? De um tipo de... Eu acho que bate muito a impotência, né? Tu não saber o Fatalismo. que fazer e saber que o máximo que tu pode fazer não vai ser o suficiente, que tu precisa de uma ação realmente coletiva, né? Que não é, mesmo que já tenha muito tempo aquela passo a passo de formiguinha, muita gente fazendo muita coisa, mas muita gente não é o suficiente, tem que ser tipo todo mundo. E aí é que fica aí, mas como que vai se fazer isso, né? Aí parece uma coisa meio impossível. Tá, então vamos continuar a vida como tá. Acho que também pode levar a esse lugar do ambientalismo da Arca de Noé, que você falou, de a gente acabar tentando resolver o nosso Uhum. mundinho aqui, os nossos aqui, para ver se consegue lidar melhor com isso. Geralmente eu me pego, e num primeiro impulso, realmente com um raciocínio mais autocentrado do tipo, e aí, o que que eu faço? Como é que eu garanto recursos? Eu vi você falando isso, né, que você estava pensando como ir para lugares de territórios mais resilientes. Acho que isso me leva um pouco para esse lugar, inicialmente, assim, de buscar isso. Ao mesmo tempo, eu venho buscando desconstruir essa ideia de suficiente, de ter algo que vai resolver e buscando formas de como é que eu posso agir, continuar agindo, continuar fazendo algo que seja significativo. E eu queria até saber de vocês assim também se o trecho do livro, logo no prólogo, como ele traz essa frase do nós somos fiapos, né? Nós tudo bem, nós somos fiapos, somos como fiapos. E eu não sei o que que ele fala, deixa eu ver. Ele diz assim: não somos mais do que um fiapo de palha neste oceano enfurecido. Mas, senhores, nem tudo está perdido. Basta tentar alcançar o centro da tempestade. Eu não sei se ele está falando sobre isso que a gente está conversando aqui, mas me parece que ele está apontando para um lugar de a gente precisa descobrir qual é a ação possível dentro dessa tempestade que ainda faz sentido agenciar. E aí sim a gente tem um sentido de potência nisso. Eu não sei se é isso que chega para vocês. Eu queria saber como é que chega essa frase para vocês e por que será que ele escolheu colocar essa frase como uma epígrafe do prólogo, né? Uhum. Vou relê-la aqui só para o pessoal. Tá. Sem dúvida, não somos mais do que um fiapo de palha neste oceano enfurecido. Mas, senhores, nem tudo está perdido. Basta tentar alcançar o centro da tempestade. Aimé Césaire, Uma Tempestade. É de um poeta, né? O Césaire é um filósofo, poeta martinicano. E aí, o Igor levantou a pergunta, eu gostei bastante. Como é que chega para vocês essa epígrafe? O que é que vocês sentem e compreendem dela? Pessoal chegando aí. Acho que a Kathleen falou que gosta de ser chamada por outro nome, não é isso? No Ina. primeiro, no primeiro, na aula passada. Isso, Ina. Nina? Nina? Ina. Ina, Ina. acho que é indígena, né, que ela falou. Né? Ah, Bem-vinda. Gabriela chegou também. Acho que eu já... Eu não sei se eu entendi bem, mas essa questão do centro da tempestade para mim é um lugar onde ninguém chegou ainda. Acho que a gente está tentando descobrir assim desesperadamente, a gente não sabe ainda. Mas... Pela leitura, assim, o centro da tempestade para ele remete a um lugar onde a gente está olhando de frente para a questão, né? E que as questões que estão mobilizando essa tempestade, que estão fazendo a catástrofe acontecer, né, ficam claras. Então, de certa forma, o que ele está dizendo é que o ambientalismo tende a não olhar para ela, né? Entende? Vamos nos proteger, vamos um olhar interno, né? E o lance da Arca de Noé é até no sentido de vamos proteger o nosso modo de vida, né? Quando o Bush foi no Rio, 92, acho que foi o Bush pai ainda, ele falou, nosso modo de vida não é negociável, né? It's Uhum. non-negotiable.
acho que é disso que ele está falando. Olha, a gente pode mudar, pode fazer várias coisas aqui, desde que mudemos aspectos que não são centrais para esse modo de vida consumista, belicoso, né, imperialista até. Então, de certa forma, acho que olhar para a tempestade é ir contra essa recusa à mudança, né, também. Tem algo que tem a ver conosco, né? Como que a gente olha para a nossa tempestade interna também. Eu consigo fazer essa extrapolação, né? Existe algo em nós que carrega, que reverbera esse navio com uma desigualdade interna, com uma exploração, né? Algo que ameaça o tempo todo na gente também se repetir, né? Então, me parece que olhar de frente também é encarar as nossas sombras ligadas a isso, né? Como que a gente pode reverberar ou fortalecer esse processo de catástrofe ou não. A gente pode atenuar ele também. Ao mesmo tempo, quando ele faz esse paralelismo, ele está apontando para o empoderamento dessa chegada ao centro. E é isso que eu estava tentando provocar, assim, a gente entender por que que isso empodera, né? Por que que estar no centro da tempestade faz de nós, talvez não deixar de ser um fiapo, mas algo mais do que apenas um fiapo, né? Ou então algo mais potente. Falando de potência, que a Cristina também estava falando desse sentimento de potência, e ele tá dizendo aqui que a gente ficaria mais potente nesse caso. Uhum. Tá vendo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu só queria responder a provocação do Igor falar, assim, eu achei um texto muito, muito interessante, assim, e eu não sei, acho a maneira que eu vejo isso, é que eu estou tentando lembrar o que eu conheço de César, assim, e tal, eu penso que talvez ele esteja falando muito sobre a questão, que é muito tema do livro, né, que é essa questão da colonialidade, da maneira de ser colonial, né, de uma maneira de ser expansionista, né, então, muito isso, de você procurar expandir, procurar conquistar, assim, né, eu não sei se é exatamente isso, mas eu penso nesse sentido, assim, sendo a tempestade, a origem do problema, né? O problema começa quando esses povos deixam de simplesmente ver como é que a gente vai lidar com a gente, como é que a gente vai dominar o mundo, né? Que foi o que aconteceu ali na modernidade, nas grandes navegações, assim, né? Que eles começaram a deixaram de ser suficiente eles, né, para si mesmos, falaram, não, a gente tem... Eles voltaram ao seu modo de vida para um modo de vida expansionista, assim, né? Eu penso meio nesse sentido. Se a gente criticar exatamente isso, por que você tem que viver expandindo, por que você tem que viver colonizando os outros, por que você tem que viver conquistando, né? Por que você não vive para o seu autossustento, para você mesmo, assim, né? Eu pelo menos, me passa uma ideia, assim, tem muito do meu olhar na leitura, né? Só uma pequeno trecho mesmo. Uhum. É interessante também, porque, de certa forma, é um lugar de encontro, né? Se a gente entende que a gente está sendo convocado para ir para o centro da tempestade, a gente vai se encontrar lá, né? Às vezes os fiapos vão se tornar um tecido, uma coisa maior, mais firme, né? E outro ponto também interessante é que acho que a tempestade remete muito, o centro da tempestade remete muito a um lugar onde ela está, por exemplo, no meio do furacão, no olho do furacão, não venta, né? É um lugar que não está tendo um impacto. É como se a gente conseguisse ir para o centro e ali a gente tivesse, de alguma forma, imune, não necessariamente aos efeitos, mas à bagunça, ao caos, à falta de clareza sobre as coisas. Ali a gente consegue ver. A tempestade ali está no nosso entorno ainda, a gente ainda está sujeito a ela, né? Mas, de repente, a gente está vendo o que está causando, como o Leandro falou, né? O que tá, a origem disso. Então, Com a fala de vocês, me veio um sentido de habitar a essência e uma sabedoria que traz uma compaixão e um sentimento de lucidez e sabedoria mesmo que nos permite lidar melhor com essa tempestade. E ver um pouco disso, assim, né? Tipo, como se fosse uma vez que a gente tem clareza de que toda essa tempestade vem sendo causada, por exemplo, aí talvez seja até um olhar, uma interpretação budista, ou então desse pensamento contemplativo, de entender que a sabedoria leva a uma compaixão, leva a um entendimento mais profundo e que nos permite lidar com tudo isso sem odiar, por exemplo,
agindo com a motivação da compaixão, que é natural, que surge, né? Quando você quer ajudar alguém, parece que você fica mais corajoso, parece que você fica mais motivado a agir. Acho que está remetendo a tudo isso. É uma frase muito, muito boa mesmo. Depois da fala de vocês, ficou mais significativa ainda para mim. Não sei se para todo mundo. É interessante que aí, quando a gente fala em agir, né, acho que tradicionalmente me remete muito a uma ação que é do tipo se mobilizar, por exemplo, e que é válida, né, mas de ir para as ruas, né, de ação dentro da democracia. Então, fazer um coletivo e tentar mudar as leis, mudar a forma das pessoas se organizarem. Mas aqui, ele passa por isso também, né, mas quando ele fala, por exemplo, do habitat colonial, que é onde a gente parou no último ponto, ele está falando de uma coisa que é mais profunda também, né? É uma ação que a gente já está tomando. Só da gente estar vivo e estar habitando o planeta de alguma forma, a gente já está tendo algum tipo de incidência, né? Então a questão é qual tipo de incidência que a gente passa a ter, né? E com qual clareza sobre isso, né? Não é como se a gente pudesse, então, existe um habitat colonial, tem que fazer tudo diferente, né? E aí no outro dia eu já estou totalmente transformado. Isso não cola, né? Não é possível. Mas a gente começa a poder se atentar para esses aspectos, né? De repente, pensar em ecologia, pensar nas florestas, pensar na nossa permanência nessa terra, fica maior do que aquele pacote que, por vezes, nos vendem, né? Do ambientalismo como uma coisa que eu vou ali e consumo uma coisa, algo com selo verde, né? Eu mudo um hábito de consumo pontual e aí agora eu estou com um carimbinho de sustentabilidade, né? Não que, de novo, né, tentando ponderar as coisas, que mudar o hábito de consumo não seja importante. Mas aqui ele está falando de muito mais, né, como a gente se relaciona com o mundo, o olhar que a gente tem para as coisas, como que a gente consegue ver a nossa prática de habitação nesse mundo, né? Que é uma coisa que mais na frente do livro, ele abre um pouco para a gente pensar mais em outras imaginações, né? Acho que um desafio desse livro, assim, é que ele foca muito no problema, digamos, né? Com razão, porque ele está tentando fazer uma leitura histórica da situação, né? Mas eu acho isso muito desafiador e muito provocativo, assim, pensar que essa mudança passa por um tipo de reflexão do habitat, né? Que o próprio Heidegger, que ele cita aqui, na página 48, né? Ele pensa sobre o habitat, né? Só que um habitat de uma terra totalizada, um homem só, imóvel no seu habitat, né? E eu lembro de um amigo que estuda bastante Heidegger falar que é daí que a semelhança do termo hábito e habitar, né? Tipo, tem a ver com o que você faz no seu cotidiano, com as suas, as relações que você entra cotidianamente, né? Então, aqui ele está traçando relações cotidianas, né? Práticas contínuas que vão na direção da destruição, né? Que estão, de alguma forma, fortalecendo a tempestade, né? É uma direção contrária, então, do que essa frase nos convida, né? Como é essa parte final, Gustavo? Você falou, né? Que vai numa direção contrária do que a frase que você trouxe mais cedo nos convida, né? Ao invés de ir na direção da tempestade, vai na direção de fortalecer a tempestade, né? Então, você se soma como mais um vento, mais um sopro caótico, né? E não como um farrapo, né? Um fiapo de palha que está buscando um sossego, né? Algum tipo de ordem naquilo tudo, né? Essa, Pode dizer. essa tua fala me levou mais uma vez para esse lugar de sabedoria, mas apontando também para a gente como parte da Terra. Parece que a gente deixa de ser fiapo também, porque no centro da tempestade a gente se descobre, então, irmanado de tudo, assim, né, da Terra. É uma oportunidade também. Quem fala muito isso é a Joanna Macy, que ela fala que o problema, essa coisa tá até difícil, se é crise, se é colapso, essa questão climática, ela acaba nos levando para a constatação de que estamos interconectados e que esse sentimento de interconexão vai nos nutrir e vai nos trazer um sentimento de pertencer a algo maior.
E aí a gente deixa de ser fiapo também. Não sei se isso tem a ver com... Se faz sentido para vocês também. Sim. Bom. Pode continuar, Gustavo, estava falando, desenvolvendo. Não, estou pensando no que você falou aqui. Sim, faz sentido, né? Faz muito sentido, porque o fiapo, ele só é fiapo sozinho, né? Quando ele eu falei do tecido, né? Mas pensando É verdade, é verdade. nessa perspectiva mais sistêmica que você trouxe, a gente já é mais, né? É só mais uma percepção disso, né? Por isso que quando as pessoas falam que a gente está desconectado da natureza, eu sei Boa. que é uma desconexão no sentido de percepção, né? Mas eu acho que tem um risco da gente pensar que a gente estava vivendo sem a natureza, sem o mundo de alguma forma, e agora a gente precisa dele, né? Precisamos nos reconectar. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso porque a gente continua dependente e participante de tudo isso, né? Tanto é que mesmo sem essa consciência, a gente está influenciando o clima no planeta, né? A gente, assim, né? Alguns mais que outros. Então, tamanha a interconexão, né? Tamanha a interdependência. A questão é o tipo de relação que se tem, né? E o nível de clareza sobre as relações que a gente passa a ter. Então, acho que por isso que eu gosto mais de falar de alienação, que é um conceito que também tem um pouco do Marx, que já remete a um distanciamento, né? Que não é total, que não é um corte absoluto, né? Então, acho que essa coisa de ir para o centro, já ligando tudo, né? Ir para o centro da tempestade, me remete também, então, a sair de um lugar de alienação e ter clareza das coisas, né? Como você estava fazendo. Eu acho que a maior dificuldade disso tudo é justamente a questão da profundidade do que tu vai ter que rever a tua vida como ser individual dentro do planeta, porque tu não quer as queimadas, tu não quer que acabe com a natureza, porque tu quer sobreviver, mas tu vai ter que rever exatamente dentro da tua vida, dos teus hábitos, das tuas ações, dos teus valores. Isso tu também está implicando, né, dentro disso, né? Tuas atitudes também estão levando a isso de alguma maneira. E acho que essa é a maior dificuldade das pessoas olhar com toda essa verdade, com toda essa profundidade de que sim, eu também sou responsável por isso, né? E mesmo que eu seja um fiapo, né? Eu estou ajudando a construir isso, e daí vem aquela negação de, não, isso é muito maior que eu, então não tenho o que fazer, e aí tu continua na mesma, né? Ou aquela tristeza profunda de que tu gostaria de fazer alguma coisa e tu não sabe bem o que fazer, e aí não tem um elo que liga, né? Acho que falta isso, talvez até para conversar é difícil, né? Como foi importante a gente ter esse grupo, até para conversar sobre isso a gente não tem, né? Aonde buscar isso. Total. E aí entra um aspecto que eu acho que é muito pouco discutido, né? Sobre como o fato de a gente viver num contexto neoliberal, que aumenta o individualismo, que nos torna cada vez mais separados e competidores uns dos outros, né? É um dos limitantes para a gente poder ter um tipo de ação mais radical mesmo, né? Porque como está cada um vivendo no seu quadrado, tentando fazer seu ganha-pão, e ao mesmo tempo desconfiados uns dos outros, né? Que cada um tem o seu microprojeto individual de ser, né? Quando a gente pensa em fazer algo mais profundo e a gente se dá conta que sozinho a gente faz muito pouco ou quase nada, né? Vem a questão, como é que eu trabalho em coletividades, né? Você está cada um olhando para o seu próprio projeto. E é algo que é muito difícil porque tem que ser quebrado um esquema que vem, pelo menos a minha experiência, assim, das nossas infâncias, né? Desde um coleguinha lá que, quem vai fazer o melhor trabalho? E não tem muito, não sei como foi para você as experiências, mas eu não vivenciei muitas experiências de trabalho em grupo, assim. A não ser numa certa idade, era aquele trabalho em grupo que um faz, os outros assinam, manda, né? Então, essa estruturação individualista mesmo talvez um dos maiores gargalos para a gente reagir. Pra gente... Maturana vai falar do emocionar, é um emocionar competitivo. E a todo momento a gente está reforçando isso. Eu vi um garotinho aqui na minha casa, 2 semanas atrás, e ele me contando a vida dele, assim. E tudo na fala dele era o lugar onde eu treino futebol. É a maior escolinha da região. E aí o time é o melhor time. E aí ele é o mais novo karateca
Então, assim, ele sempre tem isso do mais, melhor, maior. Nossa, isso destruiu meu coração, assim, eu fiquei tão triste, assim, ao mesmo tempo de ver eu também fazendo isso, às vezes, né, por exemplo, o congresso agora, e aí parece uma armadilha, porque não tem muito jeito, assim, né, meu projeto foi aprovado no congresso, ele é o maior congresso de educação, e agora? Eu vou divulgar isso, eu falo ou não falo maior congresso de educação? Porque para o marketing é bom eu falar, né? Ao mesmo tempo, eu estou limitando isso se eu falo que é o maior e tal. E aí eu falei maior e coloquei uma observaçãozinha. Não importa se é maior ou menor, né? O que importa são as relações que vão acontecer no evento. Mas assim, é um jeitinho assim, né? Para quem já está consciente, mas é triste que sair dessa armadilha, assim. Leandro, você levantou. Isso aqui Oi? Só porque eu não vi quem levantou primeiro, tinha uma ordem. Acho que foi o Leandro mesmo, tá? Eu só queria trazer um ponto que eu acho interessante, que eu refleti quando o Igor trouxe a coisa do melhor, assim, tal, né, do melhor, do maior, de ter essa preponderância, até numa criança, né, mas é uma coisa que eu acho que está muito na sociedade em geral, assim, né. Uma vez eu vi uma palestra que não era sobre a noção de bem viver, né, mas que é uma noção bem interessante, assim, para os povos indígenas trazem de uma outra maneira de conviver com o mundo natural, assim, e uma maneira mais, né, não é nem sustentável, é essa ideia que, né, o Krenak e outros povos, outros pensadores originários, assim, trazem, né, como essa maneira de viver enquanto igual na Terra, né, você e os outros animais, você e a natureza são iguais, né, mas aí na palestra, o palestrante, ele era o Peter Paubert, que é um filósofo assim tal, e ele opôs essa coisa de bem viver com um melhor viver, né? E essa ideia assim de que hoje, quando a gente pensa no melhor, a gente tira o bom, o bem, né? E aí assim, então fica uma coisa quantitativa e não qualitativa, né? Você perde a noção do que é uma coisa boa, e é bom no sentido suficiente. Isso é bom. Isso é bom, não tem como melhorar, isso é bom por si só, né? Então, e não pensar mais as coisas nessa perspectiva de suficiência, né? De novo, aquela coisa que eu trouxe de ter uma mente muito de expansão, né? Expansão, maior, mais, ir além, né? E daí essa ideia então, esse paradigma nesse binômio assim, de melhor e bom, e de voltar a entender o que é bom, o que é suficiente, o que é qualidade, o que a gente está falando, e não necessariamente uma coisa que é sempre melhor, no sentido de essa coisa de mais poderosa, podia ser melhor, podia ser mais confortável, mais impactante, assim, mas tipo, o que tem que ser impactante o suficiente? O que tem que ser bom o suficiente, né? Uma ideia que eu acho bem interessante de trazer para essas discussões, assim. Claro, desculpa, assim, pensando aqui, eu lembrei de uma entrevista, né, do Krenak falando assim que o modo como eles pisam a terra é diferente, né? Já que a gente está falando de modos de habitar a terra, né? Sobre um modo, eu não sei se é essa palavra que ele usa ou se é a palavra que me parece assim, mas é um modo mais leve de pisar, mas que tem uma firmeza também nesse pisar, que é diferente do pisado branco, né? E aí, pensando nesses modos de habitar, né, a terra, eu fiquei pensando, então, né, assim, fazendo, né, uma ponte, assim, com conceitos que me vieram, que me parece que é imprescindível uma revolução molecular, para que, né, assim, trazendo a ideia da Guattari para a conversa de como que se modifica um modo de habitar a terra, né, um modo de pisar a terra, né, tem que passar por algo de uma molecularização, porque daí assim, me ficou bombardeando minha cabeça aqui, né, com isso, de olhar para aquilo que, já que a gente está falando de grande, né, coisa grande, que o capitalismo evoca, né, o maior, o melhor, né, é para a gente olhar para aquilo que parece o mais pequeno, mas que não é o mais pequeno, é numa determinada categoria de avaliação que parece pequeno, né, mas por isso que eu acho útil chamar de
que ele chama de revolução molecular, e por isso também que acho útil que chame de devir imperceptível. Porque é onde coloca a percepção, e tá no micro, tá no molecular, só que esse micro, esse molecular, é que é o grande da história. Depende por qual prisma está se olhando, né? Mas aí, enfim, né? Fiquei pensando como é toda uma revolução mesmo, assim, de paradigmas, né? Que são necessários para conseguir pisar de outro jeito sobre a Terra. Total. O que vocês falaram me remeteu muito à vida simples, né? A uma capacidade de observar o simples, mas como potência também, como isso que é capaz de nos trazer esse agenciamento também, né? Esse sentimento de contemplação, maravilhamento. Acho que o Krenak ele fala muito sobre isso do, do fluir, né? Da fluir a vida, eu me esqueci o nome dele agora, quilombola, é o Nego Bispo também. Logo no prefácio do livro ele fala como era um prazer absurdo simplesmente caminhar de manhã, ouvir os passarinhos, assim, que ele está sendo perdido. Eu acho, isso me remeteu muito isso, às falas de vocês, assim, Gabriela e Leandro. Essa retomada dessa vida simples, mas como um maravilhamento. Assim. E é interessante que essa vida simples, ela é mal vista, né? Ou ela é chamada, por exemplo, de pobreza, ou de algo que é pouco, né? Que é pequeno, não é o maior, justamente porque o capitalismo ele tende a estabelecer uma, uma estratégia, né? De comparação. Tudo é feito pela comparação, né? O problema não é por exemplo, o evento que você vai apresentar o trabalho e tal, ser grande, ser até mesmo maior. O problema é valorizá-lo porque ele é mais do que o outro, não porque ele em si é bom, né? Então, é a competição que gera a possibilidade da escassez, né? O único que é o maior é esse. Então, ele vai ser, não é o caso do Congresso, talvez, mas de um produto, por exemplo, de coisas na vida, né? Vai ser o mais caro, vai ser o mais valorizado, vai ser o que as pessoas querem participar mais. Então, com isso, você cria um tipo de escassez, porque só esse que é o maior, né? Bom, muitos podem ser bons ao mesmo tempo, né? E o maior, ele exclui essa possibilidade. Exclui a possibilidade da vida simples, porque ela não é mais do que outras coisas, ela só é. Talvez ela seja mais bonita do que a vida da cidade, né? Mas ela não está se rogando, ela não está nem aí para a cidade, ela só está sendo, né? A cidade que veio depois, né? E é muito difícil, assim, quando eu falei da gente olhar para as nossas percepções, para as nossas sombras, né, e como, de certa forma, a tempestade também está dentro da gente, acho que tem a ver com isso, o quanto a gente é mobilizado, né, e o risco de se cair nessa comparação, que a gente está sendo incentivado o tempo todo a trabalhar a partir dela, né. Já éramos, né, como eu falei, na escola, no vestibular, no mercado de trabalho, a todo momento, e muito mais agora com rede social, né? E a dificuldade que é, de muitas vezes, ver algo de alguém, de um amigo, de pessoas se alegrar com aquilo, né? É uma coisa que eu tenho buscado nutrir, assim, há algum tempo. Ficar feliz com conquistas que apareçam, por mais que a gente sabe que existe sempre um recorte, uma tentativa de reforçar essa dinâmica, né? Do sucesso, né? O que é instagramável. Mas, por detrás disso, existem coisas boas sendo colocadas, sendo publicizadas, né? E que bom que pode ser, que quão bom pode ser se alegrar com isso, né? Não sentir que a gente está se diminuindo porque o outro cresce. Pelo contrário, né? Sim, porque aí volta naquela coisa da gente estar interconectado. Se a gente está junto, né, com um propósito que é maior do que o nosso, da nossa própria existência, mas que não exclui ela também, a gente consegue ser feliz com o crescimento, com o que pode chamar de conquista dos outros, né? Porque ele não me diminui, pelo contrário, ele acrescenta, né? Da mesma forma que mais vida, mais seres vivos, torna o nosso mundo maior também. Então, interessante, é um habitat coletivo, né? Ele é diferente do colonial, que pressupõe um tipo de habitante universal, né? É um habitat diverso e mais coletivo também. Mas é um desafio, né? Não é uma... Vamos um pouquinho para o livro? Não vi aqui. Ah, a Ina quer falar, manda ver aqui.
como você está? Olá, boa noite a todos. Estou aqui escondidinha que eu tô aqui com um garotinho, comentando aqui o filho, mas eu não podia deixar de falar nesse momento. Na página 47, eu fiz uma anotação aqui que diz assim: humanos e não humanos como recursos que alimentam o processo colonial. Então, essa questão de querer ser o melhor, de querer estar na melhor escola, de tudo que você tem é o melhor, eu acho que remete a essa questão de você não ser o recurso, né? De você não ser o não humano. Quando você é o melhor, você passa a ser o humano, né? Quando você não é o melhor, você é aquilo que pode ser descartado. É essa leitura, né, que eu observo, né, que as crianças atualmente fazem, né, do entorno, né, que elas só repetem aquilo que elas veem, elas só repetem aquilo que elas aprendem em casa e na sociedade, né. Então, acho que ela já é uma leitura, assim, que as crianças elas têm essa capacidade, né, dessa leitura, assim, muito sutil, né, elas têm essa leitura dessa sutilidade, né. Então, a gente hoje percebe mesmo que as crianças ficam, porque a minha bolsa é melhor que a sua, a minha lancheira é a mais cara, porque você... E crianças que estudam na mesma escola dizem assim, porque eu sou rica e você é pobre, coisas desse tipo, né? A gente observa essas conversas na escola e aí eu acho que essa passagem, ela vem dar um pouco de esclarecimento, né? Do que é isso que as crianças estão repetindo, né? Que é essa questão do humano e do não humano, né? Delas não quererem ser recurso, né? Elas não querem ser, elas querem ser humanas. Só que elas não sabem dizer como, então elas repetem essas frases feitas que elas acabam ouvindo, né? E eu acho que assim, é essa questão que a gente tem que, aqui no grupo, né? A gente vai aprendendo, como a gente pode levar, né, para essa próxima geração outras frases, né, que ajudar elas a criarem outras frases a partir disso. Então, assim, eu converso muito com os meus alunos quando eles falam, mas como é que eu vou ser o melhor? Você vai ser o melhor sendo participativo na comunidade. A gente estava estudando cidadania, né? Então, o que é cidadania? Assim, as crianças elas têm uma dificuldade, né, de entender o que é cidadania, e você trazer frases e palavras que estejam no nível dela, né, no nível de entendimento, porque alcançar as crianças, às vezes a gente acha que a gente fala tudo e as crianças estão entendendo, não, elas só estão repetindo, né? Elas não estão entendendo realmente algumas coisas. Então, assim, eu acho que quando elas repetem isso, não é que elas já têm a maldade, é que elas só estão repetindo o que a gente está mostrando para elas, né? E é essa questão mesmo deles quererem ser tratados como humanos, porque assim, as crianças elas são muito invisibilizadas, né? Elas são assim como a natureza, né? Elas não têm voz, elas não tem quem fale por elas, e às vezes quem fala não fala exatamente o que elas querem que seja dito. Então, elas só querem muitas vezes parecer conosco, né? E aí, quando a gente tem essa dinâmica, né, do recurso, do não humano como recurso, elas não querem ser recurso, elas querem ser humanas, querem ser... E aí elas só repetem. É isso. É assim que eu entendo. É interessante, o Joel levantou a mão, só queria fazer um comentário. Que, de certa forma, elas estão aprendendo aí a serem indivíduos, né? Não humanos, não gente ainda. É um ensinamento que se repete, né? Que não está concretizado, mas da individualidade, né? Do meio, do melhor que... Muito bom, né? Joel? Beleza. Aquelas coisas que Só sempre a gente... Oi?
Faz muito sentido isso que a Aina falou, e Maturana, ele tem um livro Amar e Brincar, onde ele vai falar desse emocionar, né, constituindo toda a sociedade e prejudicando a democracia, tudo isso. E aí ele fala tem um documentário dele chamado Maestro, que ele dá um exemplo de uma mãe ou de uma cuidadora de crianças, e aí ele aponta assim o momento em que isso se instaura. Ele dá um exemplo assim, é como se viesse um monte de crianças, chegou a hora do café da manhã. E aí essa cuidadora chama as crianças, venham, chegou o café da manhã. E aí assim que as crianças chegam, ela pergunta: quem chegou primeiro? Vai ganhar suco, vai ganhar sobremesa. Quem chegou primeiro? Aí ele fala, né? Quando essa frase acontece, ela instaura o emocionar competitivo. Porque quem chegou primeiro aí vai ganhar. E aí é o que a Iná trouxe, assim. Essa criança, ela quer ser a melhor porque ela aprendeu que sendo a melhor e a maior e a mais, ela vai ter mais consideração, mais valor. Vai ser menos objeto, vai ser mais sujeito, merecedor. Então, acho que faz muito sentido essa colocação que ela trouxe para trazer compaixão até para a criança, né? Que eventualmente reproduz isso também. E para nós mesmos, né? Que, por vezes, somos crianças repetindo isso ainda, né? Nossas crianças internas. Totalmente. Joel, Só comendo aqui é porque é o horário que eu como, mas... manda ver. Joel, a carreta já terminou de passar? Você quer que a gente pode esperar um pouquinho? Não, uma carreata enorme. Uma carreata, eu entendi uma carreta, desculpa. Não, eu fiquei tão leso aqui que eu até escrevi errado. Não, tranquilo. Carreata política, imagino, né? Essa época é terrível. O MDB sempre atrapalhando minha vida. de diversas formas, né? Depois, então, você traz sua contribuição. Beleza. Eu pensei da gente já entrando aqui no texto um pouquinho. Eu não estou muito preocupado da gente se ater muito ao texto também. Que enquanto está tendo boas discussões, a gente vai indo. A gente é parado mais ou menos na página 41, aliás, 51, no último encontro, né? Para ver aqui. Fundamentos, princípios, 51. Ele fala de 3 coisas, né? Só para a gente retornar. Eu não vou me ater muito no habitat, não, porque eu queria que a gente olhasse para o Plantagenet, né? Os matricidas do Plantagenet, eu achei esse ponto muito bom. E aí a gente vai seguindo até onde der. Esse começo do livro é muito mais denso, estou já lendo ele mais para frente, e as conversas não vão demandar a mesma atenção. Então, eu estou tranquilo da gente estar mais no início ainda do texto, porque ele é bem denso nesse início. E é interessante que ele fala, então, de princípios, fundamentos e formas de habitar, né? E um meio que deriva o outro, né? Então, como a gente viu no último encontro, os princípios, né? Ele primeiro fala que esse lugar é sempre subordinado a outro, né? Esse lugar de habitação, e é subordinado porque se leva mercadorias para esse outro lugar, né? Recursos daquilo que se extrai, então a economia é toda voltada para ele, né? E ele fala que, né, tal subordinação demonstra uma relação ontológica de tais ilhas como Havre. Havre se não me engano, é o porto, né? Agora eu fiquei até na dúvida. Mas tem a ver com, é um lugar na França, né? Acho que é o porto mesmo. Então, quando ele fala ontológico, ele está dizendo não é só uma questão econômica, é existencial, né? Ela é menos ser, é menos habitação aqui do que lá, né? Só existe aqui porque existe lá. E é interessante como isso reverbera no nosso país, né? Eu sinto que a gente carrega muito disso, de pensar que o habitar verdadeiro é o habitar, morar na França, morar nos Estados Unidos. Mesmo essa demanda de imigração muito grande, né? De certa forma, não, aqui eu vivo de verdade, aqui eu posso... Claro, tem essa dimensão do consumo, né? De se sentir parte de uma sociedade que é mais sociedade, que é mais civilizada, que é melhor, né, para a gente voltar para as comparações. Então, de certa forma, o ideal de sair daqui também é sair dessa posição de subordinação, né? De certa forma, acho que são como as crianças, né, reverberando essa individualização extrema, né?
E aí ele fala também um outro ponto da exploração das terras, né? E aí é interessante que, em parte, a má qualidade de vida, fico pensando, aplicando ao caso brasileiro, né? As limitações da nossa, do nosso viver aqui, né? Estão muito relacionadas a essa exploração, né? Tanto no sentido da destruição ambiental, da pouca preocupação com os contextos, mas também a exploração do outro, né? Então, salários baixos, condições ruins de trabalho, né? Pessoas que falta de dignidade, falta de democracia, de as pessoas serem ouvidas, né? E tudo isso vai reverberando esse tipo de habitat, né? E por fim, o autoricídio, né? Que é interessante também quando a gente pensar na dimensão da violência, do assassinato, né? De como isso vai se tornando naturalizado, né? E crescente numa sociedade que é baseada, né? De novo, na submissão geográfica e na exploração, né? O que se tem é a morte como consequência disso, né? A morte do outro, do diferente, daquilo que não se encaixa, né? E é interessante que ele faz, então, a partir dos princípios, deriva três formas, né? Então, tem uma tabela que é melhor a gente acompanhar isso, se você puder colocar, aí, ela está na página 56, né? Que a gente pode resumir mais rápido. Um pouco antes. É isso. Então, a gente está vendo os princípios, né? E aí, esses princípios se aplicam de certas formas, né? No caso da dependência geográfica pela usurpação da terra, que na prática vai ser feita em propriedade privada, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de resistir a essa tempestade, né, de irmos ao centro e nos unirmos, fico pensando como a privatização da terra torna isso desafiador, né? Porque a gente não tem acesso à terra, como que a gente trabalha coletivamente, né? Se a gente está cada um tendo que sobreviver e pagar suas contas ali por conta, né, nos seus projetos individuais ainda. Claro que a gente não precisa coletivizar tudo também, mas algum nível de coletivização, né? E eu acho que essa forma é um dos grandes desafios. Daí a relação com os não humanos, a exploração, né? O princípio, e com a consequência disso, aliás, o meio disso, né? O desbravamento, o desmatamento, né? Muito forte, assim, essa coisa de, o mato, né? Ele precisa ser conquistado, né? Vencido. Eu lembro das propagandas da ditadura, falando sobre a Amazônia, né? O inferno verde, né? O inimigo que precisa ainda falta ser conquistado, né? Uma visão que em alguma medida permanece, né? Aliás, em grande medida, em muitos contextos, né? As queimadas, para mim, são muito resultado disso, né? Não necessariamente de desbravar, mas de conquistar, né? Mostrar força. Não, vamos queimar porque com isso, a gente está mostrando quem que manda aqui, né? Quem que tem o poder. E com isso se destrói as condições de vida para todos, né? Então, um ato meio de desespero também, né? Eu não vi quem levantou a mão primeiro, mas, Jorge, você já estava para falar? Era o Jorge. Alô, tá me ouvindo? Uhum. Tá. Não, só estava lembrando, né, sobre essa questão de como a gente, digamos assim, molda as crianças, né, doutrina as crianças no sentido de transformá-las, né, nesse ser que nós estamos tanto tentando modificar agora, né, do consumista, da nossa relação de predação com o mundo. Eu lembro de um tempo que eu vi um documentário, e eu queria compartilhar aqui com vocês, que era aquele documentário chamado Criança, a Alma do Negócio, que ele falava sobre propagandas direcionadas para crianças. E eu lembro de um comercialzinho que era de uma sandália da Xuxa, que ela era simplesmente isso, a criança olhando para a tela e falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E era uma coisa bizarra, né, de como esse tipo de pensamento é moldado e por muito tempo foi naturalizado. E as consequências estão aí para todos vermos, né, e como é difícil ainda superar essas questões, né?
Nossa, Eu, você tentou uma memória. Ai, da infância agora. Desculpa, Gabriela. Eu só tô Eu sou lembrando. velho aqui, desculpa. eu só ia fazer um comentário, assim, sobre o efeito, assim, de reverberação, assim, da questão das queimadas como um lugar de poder, assim, de quem, enfim, quem detém algum tipo de poder pela via da aniquilação, né? Porque eu não sei como é que tá aí na região de vocês, gente, mas uma coisa que eu tenho observado aqui, e que eu vi algumas pessoas compartilhando algumas coisas, assim, de outras regiões na internet, o quanto aumentou exponencialmente o ato de pôr fogo em regiões, assim, ou em circunstâncias onde não se via tanto. Então, o que tem aqui na minha região, particularmente, é um costume, assim, das pessoas, vamos limpar um terreno e aí colocar fogo, né? Isso sempre existiu. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho percebido, assim, que algumas regiões que não são, assim, de terrenos, tá? Eu vi queimada fogo sendo colocado, inclusive eu vi um vídeo esses dias num parque, assim, era um parque, trilha, né, já tinha trilha lá formada, e daí a pessoa chega bem na hora ali, que não fazia muito tempo que tinham ateado fogo, assim, sem lógica, assim, não tem lógica nunca, né, mas vamos pensar, o que me chama a atenção é que parece que isso gerou um efeito das pessoas, disso ter se intensificado. Então, ao mesmo tempo que gera né, um desconforto enorme, assim, a nível do absurdo, né, por outro lado, eu vejo, assim, pessoas, sei lá que delírio é esse, assim, então, aqui no meu bairro, assim, em locais, assim, que eu nunca tinha visto, assim, colocarem fogo, e alastrou, e aí também numa região lá no meio de uma reserva ambiental que tem aqui nas mediações da cidade, saiu noticiário que o bombeiro foi chamado porque foram atear fogo lá. Assim, locais que não se via isso, e aí eu tô bastante assustada, assim, com a reverberação desses atos. E aí eu pensei nesse efeito dominó de autorização, né, que a gente viu também, né, nas eleições, enfim, né, no período ali do Bolsonaro, né, o quanto alguns movimentos parece que autorizam, as pessoas se sentem autorizadas, né, a fazer alguns movimentos porque elas encontram esse espelhamento. E aí eu fiquei, assim, tô muito preocupado com isso, porque com a sensação de que mais gente vai estar fazendo isso para fins do seu delírio e poder, assim, né, sensações, enfim, diversas de controle, sei lá mais o quê. É isso. Ina, você tá bom? Depois de ler esse capítulo, né? E aí vocês falaram da Amazônia, né? E aí depois de ler, eu fiz as minhas observações, né? E aí eu tinha escrito aqui exatamente mais ou menos o que vocês estavam dizendo, né? As queimadas na Amazônia é uma nova colonização, né? É o projeto Navio Negreiro sendo expandido de maneira intensiva e ostensiva, né? Com muita violência. É uma tentativa de virada de chave deles, mas também pode ser uma tentativa de virada de chave nossa. Vai depender da nossa articulação, né? Das pessoas que ainda acreditam que é possível. Tem gente que já desistiu, já acredita que é o fim do mundo mesmo. Mas a minha leitura mesmo dessas queimadas que aconteceram não só na Amazônia, né? No Brasil todo, mas com muita intensidade aqui. Hoje a gente está muito feliz porque a Mãe Terra nos mandou chuva, então o clima está mais ameno aqui, a gente não está mais com tanta fumaça. Então, assim, o coração fica até mais um pouco acalentado, né? Porque a gente vê que a Terra ainda está cuidando da gente de alguma forma, né? Está ainda amenizando, né, para a gente. Mas é isso, as queimadas na Amazônia, ela é uma nova colonização, sim, gente. É uma expansão desse... pelo menos assim, essa é a minha leitura. E se eu estiver errado, eu gostaria que alguém se discorda, né? Fiquem abertos aí para discordar e falar. Mas a minha leitura daqui, da Amazônia, que essas queimadas é uma nova colonização, é a expansão desse projeto de Navio Negreiro. Como foi a colonização, né? Com violência, de maneira ostensiva, matando, né? Destruindo tudo. Então,
para mim, que estou aqui vivenciando essa realidade, né? E depois de ler esse capítulo, foi essa a leitura que eu fiz de todos esses acontecimentos que estão se passando no nosso país. É isso. Depois eu dou outras contribuições. Valeu, Olha aí, meu filho. Joel? Eu super concordo mesmo que é uma nova forma de colonização aqui na Amazônia, né? Aqui, só que o que eu gosto que eu costumo pensar é que essa colonização ela está assumindo várias formas e vários combustíveis diferentes, né? Então, por muito tempo, essa matança que aconteceu em relação aos povos tradicionais, que aconteceu de forma e continua acontecendo, hoje ela toma uma nova dimensão. Eu costumo lembrar, né, principalmente as pessoas de fora daqui da Amazônia, que em muitos pontos aqui do estado do Pará, por exemplo, a realidade tradicional, o ribeirinho, o indígena, é tão distante quanto em outros lugares do Brasil. Então tem muitas pessoas aqui mesmo na Amazônia que falam do indígena, falam do ribeirinho como se fosse uma coisa muito distante, como se não existisse. E só o que resta agora é o mato para ser cortado, é o mato para morrer. E aqui é uma constante, né? Eu acho que é quase um efeito psicológico para algumas pessoas de que o mato crescendo é sinal de abandono, e de que o mato crescendo é sinal de que ele precisa ser contido, precisa ser dominado. E o fogo é uma constante. Eu lembro que na semana retrasada eu falei para vocês, no nosso primeiro encontro, que estava acontecendo uma queimada aqui onde eu moro, em Irituia, que é um município do nordeste do Pará. E continua, nunca parou. Infelizmente, desde então ainda não choveu aqui. E parece que as pessoas continuam inertes e insensíveis a essa questão. O fogo continua sendo uma constante. Principalmente aqui onde eu moro, é um polo de muita produção de telha e tijolo. Então, além da destruição da floresta, da mata para colocar gado, para fazer pecuária, aqui também tem um agravante, que é a drenagem do solo, a brocagem do solo para tirar barro para fazer telha e tijolo. E é uma coisa bizarra de assustadora. Se aquelas imagens de devastação de floresta já assustam a gente, imagina aquelas cenas de buracos gigantescos para se tirar argila e fazer telha, né? Ai, acho que tá fechado. Não tá saindo? Vem cá, falar aqui. Tá no quarto ao lado. Escuta. Sim, É, como diria o colega. Ouvo vocês muito bem. ouvem? Então, eu tava aqui, eu fiquei muito impressionada. Peraí, tá dando eco aqui, gente, peraí. Pronto. Com a fala da Ina, né, e também com a fala do Joel, porque quando a gente vê o fogo, e da Gabriela também, quando a gente vê o fogo, as queimadas serem noticiadas, né, eu fico pensando que isso pode não, né, a gente vê a reverberação disso pela atitude massiva, né, que tem acontecido, do reforço dessas queimadas. Então, é como se, na medida que isso é compartilhado, outras pessoas se sentem validadas para fazer o mesmo, né, para cometer esse ecocídio aí, né. E aí eu ouvi, assim, acho que uma conversa com alguns amigos, assim, é como o suicídio, né, quando o suicídio, especialmente agora, Setembro Amarelo, que a gente vê falar muito sobre isso, e é um mês que não é à toa que acontece um número maior, né, de suicídios. Por quê? Eu entendo que quanto mais isso é falado, mais é divulgado, existe esse potencial de ser reforçado
reforçar esse desejo que já tem ali nas pessoas, né? Que seja tanto de tirar a própria vida, como tirar a vida, as outras condições de vida, né? Matar outras vidas. E aí, quando a Ina fala que essa é existe esse efeito aí que ela percebe nas pessoas, né, de que as pessoas acabam sendo afetadas dessa forma, a reproduzir esse crime, né, eu fico pensando que, e aí ela diz que mas isso também pode reverberar na gente, né, de uma outra forma, no sentido de nos mobilizar a quem acredita, né, de tentar fazer alguma coisa diferente. Eu vejo que o grupo aqui é um espaço que ele nasce desse desejo, né, de nos unirmos a pessoas que têm uma sensibilidade em relação a essa questão e estão buscando encontrar esse apoio, né, esses fiapinhos aí que o Igor trouxe lá no início, né, do livro, a gente se unir, né, esses fiapinhos aqui, diante desse todo da tempestade, ele tem um potencial de se unir para pensar, né, para estudar, para olhar para essa questão, mas também buscando estratégias para a gente poder, com bons argumentos, conversar com as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, na clínica, né, essa semana mesmo, um paciente me trouxe esse sentimento de desesperança em relação a tudo, né? Como se o mundo estivesse acabando, é isso mesmo, né? Vamos aproveitar enquanto a gente pode, porque tá acabando tudo, é isso, o apocalipse chegou. E aí eu fico pensando quanto que essa fala é uma fala desesperançosa, mas que ao mesmo tempo que não existia um outro tipo de acolhimento para essa pessoa na intenção dela pensar que existem outros caminhos, existem outras possibilidades. E aí, lendo o livro, né, quando ele fala dessa ideia da colonização, desse habitar colonial, eu acho que traz para a gente mais clareza, claro, e uma forma também da gente conseguir argumentar com as pessoas, né, que não existe só essa forma. É claro que é difícil pensar em outras possibilidades, mas que elas existem, e a gente tem aí inúmeros povos, né, que podem nos ensinar. E aí, enfim, eu entendo que é uma situação que ela nos pode gerar esse sentimento de desesperança, mas também pode nos unir para mobilizar outras coisas. Enfim, era isso que eu estava pensando aqui. É interessante, porque se por um lado traz muita desesperança, né, de ver a sistematização, a disseminação desse tipo de atitude, né, por outro, eu sinto que com isso surge uma janela, assim, uma possibilidade, né, que é, de certa forma, se coloca politicamente também que esse é um marco de diferenciação. Existem aqueles que estão defendendo o fogo e os que estão se contrários a isso, né? Então, ao invés da tradicional esquerda e direita, não excluindo isso, mas ressignificando isso, né? Com essa atitude, de certa maneira, essas pessoas estão traçando uma nova linha, né? E, que fica mais evidente. Então, tem um livro do Bruno Latour, que inclusive eu usei o nome da página a partir dele, né? Onde Aterrar, que ele vai dizer exatamente isso, assim, que ele vai falar no caso com o Donald Trump, quando ele sai do Acordo de Paris, né? Ele fala, sem saber, ele criou um novo eixo político, que é aqueles que aceitam que a Terra reage às nossas ações, aqueles que reconhecem isso, que querem agir a partir disso, e aqueles que não aceitam e que dizem, olha, no mundo de vocês a Terra pode até reagir, no nosso não, no nosso isso não acontece, no meu mundo a Terra está inerte, e a gente continua dominando a natureza, então eu não vou assinar nenhum acordo, não vou mudar meu modo de vida, né? Pelo contrário, eu vou reforçar essas atitudes, porque eu não vivo no mesmo mundo que vocês. E aí ele chama isso, que é uma coisa que aparece um pouco diferente nesse livro, mas também tem, que é de estar fora desse mundo, né? Ele vai dizer que é fora do mundo, então vira um novo vetor político. Aqueles que querem ir para fora, né? Para Marte, ou para um mundo em que não haja mundo, que não seja necessário mundo. Basta a gente viver, né? É o autoricídio extremo. Enquanto isso, tem aqueles que então estão
se unindo em torno do oposto fora desse mundo, radicalmente neste mundo, que vai chamar de terrestres, né? Então, acho que de alguma forma a gente passa a ser convocado com essa situação a se unir em torno de uma clareza muito maior daquilo que a gente defende, né? E aquilo que a gente se opõe. Fica muito mais claro quem são os amigos e inimigos nessa situação, que antes estava um pouco não tão claro assim, né? E aí, só para finalizar, eu vejo como um ato mais extremo, a radicalização do terceiro princípio, né, do autoricídio. Se antes eles queriam destruir algumas áreas, os povos que estavam no caminho deles, agora existe uma noção de não, tudo que não for cidade, tudo que não for monocultura, tudo que não for concreto, a gente queima, até mesmo o parque, né, até onde eu nem pretendo plantar, eu nem pretendo ocupar aquele espaço, mas qualquer verde é um sinal de rebeldia a esse sistema, né? É um sinal de uma resistência que deve ser eliminada, né? Então, de alguma forma, eles estão mostrando a força e o poder da floresta também, o quanto eles se sentem ameaçados por ela. Um manifesto de fraqueza também, de desespero, né? Então isso é interessante, porque, de certa forma, a Marina até chamou assim, Marina Silva, né, de um ato de terrorismo. E o terrorismo é a arma do mais fraco, né? Então, nessa situação, aqueles que se achavam fortes e poderosos estão num ato de desespero, tentando vencer Gaia, né? Vencer a Mãe Terra, tudo, né? Essa potência que nos gerou, né? É como um suicídio que quer levar todo mundo junto. Mas mostra também uma fraqueza, um sinal de desespero, de incapacidade de, de conseguir lidar com a situação de outra forma, né? E, claro, muita gente vai repetindo isso, não com tanta clareza assim das coisas, né? Aqui na minha cidade mesmo teve um cara que queimou uma árvore numa praça, botou fogo em uma árvore, especificamente, assim. Uma coisa tanto, quase que repetindo mesmo, assim, sem pensar muita coisa, né? Mas isso são resíduos de um processo maior, né? De uma estrutura maior, eu acredito. Assim. Não sei quem, deixa eu ver a fila aqui. Joel, você está com a mão da outra vez ou já quer falar algo mais? Que acho que ficou da última vez que você comentou alguma coisa. Não sei se o Joel está aqui escutando. Como ele não está ouvindo, Leandro, pode falar. Então, queria trazer um pouco, né, a minha visão sobre essa questão, né, dessa desesperança, do que fazer, assim, né, como é que que a gente pode fazer, né, essa fala que a Rael trouxe do cliente falando, né, tipo, né, que a gente pode fazer, né, como é que a gente vai, como que nós individualmente conseguimos lidar com isso, né, e o que eu penso, assim, passa muito por essa questão que traz desde a fala da Gabriela parece que com o aumento dessas queimadas, né, as pessoas se sentem mais autorizadas a fazer aquilo, né, e também, assim, quando lá o Bolsonaro ganha, né, aumenta, né, o número de feminicídios, aumenta o número de crimes de ódio em geral, assim, né, e eu acho que primeiro, voltar a uma coisa que na verdade, eu trouxe no outro grupo, né, vou falar aqui assim, então, mas eu não me reivindico socialista ainda, mas eu ando flertando bastante, então, mas uma coisa que eu trouxe, né, no outro grupo foi que eu acho que brigar por né, pela tomada dos meios de produção, né, essa coisa de, tipo assim, na terra não pode ser uma mercadoria, enquanto a terra for mercadoria, vai dar errado, né, se a terra é uma mercadoria, simbolicamente, estrategicamente, tudo vai para água abaixo por várias questões, assim, né, então eu acho que brigar com isso então, assim, não estou vendendo todo o pacote, digamos assim, mas eu acho que passa muito por aí, assim, sabe? Algumas coisas, elas não podem, o mercado, o dinheiro, não podem
simplesmente ter um monopólio que daí acaba ficando privatizado, né? Mas eu também penso e daí eu vou para um outro lado bem marxista, de certa forma, assim, de o que eu chamo de disputa de enunciados, disputa de verdades, assim, né, que é uma coisa bem que eu pego muito do Foucault, que é uma referência grande minha, assim, né, que o Foucault ele vai defender que a sociedade, ela é regida por enunciados, por discursos, né, tudo que a gente, praticamente tudo, não tudo, porque sempre pode haver discursos novos, mas tudo que a gente fala, faz, tudo que o ser humano faz, ele em algum nível, ele tem suporte de uma rede de significados por trás. Mesmo as nossas palavras, né? Todos os nossos discursos, todas as nossas falas, elas estão nesse imaginário que nós temos em comum e que permite que a gente entenda, né, o que está sendo falado, o que está sendo dito, né? E eu, para ficar mais claro assim, tal, né? Dá para pensar que hoje a gente tem discursos muito opostos, assim, e literalmente pensar em enunciado, assim. Por exemplo, quando a gente pega nas questões, por exemplo, das questões de sexualidade, fica muito claro, né? Porque hoje você tem o discurso, pessoas trans existem, merecem viver, ele é muito mais fortalecido do que antigamente, mas você tem um discurso muito forte, tipo, não existem pessoas trans devem morrer, né? São duas verdades que são completamente opostas, né? E elas estão se chocando, né? E os lados vai ter um choque porque um lado vai querer ficar maior, vai se sobrepor ao outro, né? E aí o que eu penso nisso? Quando o Bolsonaro sobe ao poder, quando essas queimadas acontecem, o discurso, de certos discursos são fortalecidos. Certos discursos tipo, a mulher não pode fazer isso mesmo, se a mulher te trair, você tem direito de defender sua honra, né? Não, queimada, vai queimar tudo, podemos queimar, dane-se a natureza, assim, tal. Para mim, passa muito por exatamente fortalecer certos discursos, fortalecer certas ideias. Então, assim, manifestar, sabe assim? Aquela ideia também, assim, de quando a gente pensa, por exemplo, em conquistas do movimento negro, de cotas, ou movimento feminista, né? Pensar até lá no começo do século XX, assim, voto feminino, né? A gente pensa assim, o voto feminino foi lá um dia, né? O Congresso decidiu, falou, não, vamos votar aqui, e a partir daqui as mulheres vão votar. Mas não foi assim, foi anos e anos e anos e anos de manifestações e brigas e de produção de discurso, de palavras de ordem, assim, de greves, assim, então, para fazer isso acontecer. Então, assim, eu acho que individualmente a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente está entendendo que a gente está nesse meio, que a gente pode defender certo discurso, fortalecer certo discurso ou não, e como fazer isso, né? Como que, sei lá, eu sozinho no Instagram fazendo story, né, alcanço 100 pessoas. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, se a gente se vincular às coletividades que a gente já faz parte, eu acho que também é uma coisa muito importante, assim, essa ideia que assim, a gente faz parte de várias coletividades, desde, sei lá, no nosso bairro, deve ter um conselho de bairro, alguma coisa, ou pode ser inventado, né, sindicatos, conselhos da prefeitura, assim, né, são várias coletividades que nós fazemos parte, só que a gente não se desacostumou a se ver como parte daquilo, né, toda essa esfera pública, ela está muito esvaziada, assim, né, mas, por exemplo, eu acho que a gente entender quais coletividades a gente já está inserindo, ou está fortalecendo, fortalecer elas e fazer com que, chamar manifestação mesmo, chamar eventos para fazer esses discursos girarem, assim, tal, e chegando as pessoas e incomodarem, eu acho que, individualmente, né, a pessoa passa muito por aí, porque o direto é isso, né, por exemplo, hoje a Marina Silva, ministra, tem muito mais por dentro que a gente, né, então ela individualmente consegue fazer, mas acho que a gente, enquanto indivíduo, não numa posição de poder grande, uma coisa que eu penso que dá para fazer é isso, tentar se organizar nesse sentido e tentar fortalecer esses discursos, sabe? Tentar reverberar notícias, falar sobre isso, sabe? Falei um monte aqui, espero que tenha feito sentido. Fez sim, bastante. Acho que isso se liga muito ao próximo capítulo, porque, aliás, próxima sessão, né, do capítulo, porque ele está falando justamente sobre como se enuncia, né, como a gente se refere a esse outro mundo, né. De certa forma, o autoricídio ele começa pela definição das coisas, né. Então, quando a gente define a terra como recurso, né, como um pedaço, um calculável que eu corto, igual você estava falando da privatização, né, e vendo e
faço o que eu quiser ali, porque afinal de contas é meu espaço, né? Essa lógica, na minha terra, se eu quiser cortar, eu corto, porque é a minha terra. Está sendo destruído um processo, não um processo, mas uma construção histórica milenar de um outro tipo de relação com a terra, né? A gente não sempre se relacionou assim com a terra, pelo contrário, né? A maior parte do tempo histórico humano são de coproduções com muita potência com a terra, né? Tanto é que, por exemplo, no caso amazônico, que é o que a gente mais conversou aqui hoje, a gente sabe da existência de populações há milhares de anos, há 8.500 anos, com 8.500 anos com um grande contingente populacional, né? E fazendo modificações na paisagem. Não é uma existência puramente natural, digamos assim, né? Ou depende de como a gente olha para a coisa, mas no sentido de que essas modificações não secaram os rios, não mataram os peixes, não acabaram com as árvores. Pelo contrário, você pega os sambaquis, né, regiões que são historicamente habitadas, né, você vai ter um acúmulo de terra preta, de mais diversidade, né? E isso tem a ver com o Malcolm vai trazer, que ele vai falar aqui na seção 2, os matricidas do Plantationoceno, né? Então ele vai dizer que a instalação, pode mexer aí, a instalação de regimes de plantation, né, a disseminação deles, tem como seu ponto oposto a redução ou diminuição das relações matriciais com a terra. Então, as pessoas deixam de ver a terra como mãe, né, como origem, como força que nos produz, nos permite viver, para transformar isso em outra coisa, né? Ele vai falar aqui na página 59, na parte superior, né? Quase no início da 59. Acho que você passou mais para frente. Eu não sei se a paginação está acompanhando. Vou ter que... Ele vai dizer o seguinte, né? Abandona... Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver mais uma. Um pouco para cima. Está aparecendo cortado. Qual que é a página? Na página 59, na parte de Essa cima aqui. dela. Bem em cima. Isso, na frase, é isso, que começa falando, né? Ele está aqui falando do Plantationoceno, subjugo, etc. Ele vai dizer, abandonando o ambientalismo da expressão impactos ambientais, falo dos matricidas da plantation. Para além das mudanças ecossistêmicas, o habitat colonial impôs o fim da concepção do Caribe como ilhas e mãe terra, ou seja, o fim de uma imagem da terra, como lembra Caroline Merchant, que serve como restrição cultural que limita a ação dos seres vivos. A colonização europeia destruiu um conjunto de relações matriciais que trançavam as ilhas caribenhas antes de 1492. Aí ele continua, o fim de uma terra nutriz, né, dos conúnculos das plantations. O primeiro matricídio cometido pela plantation revela-se nas inversões radicais operadas na concepção das ilhas caribenhas, passando de terras que tinham como vocação primeira acolher e alimentar os que ali se encontravam, a terras com a função de enriquecer acionistas e proprietários. Ele cita um livro, né, que conta que os povos do Caribe estabeleciam uma relação matricial com a terra. Eles dizem que a terra é boa mãe, que lhes dá todas as coisas necessárias à vida. Então, uma mudança que eu vejo que é muito desafiadora, assim, que pede até mais, o Leandro citou bem, assim, dos coletivos, né? Mas até mais que isso, que é uma coletividade quase espiritual mesmo, beira a espiritualidade. Está para além de um tipo de reconhecimento de cidadania, essas discussões mais estatais, né? Que é sobre como que a gente, com o tempo, né, com o avanço do processo colonial, a gente foi não só desencantando a terra, mas tornando ela menos do que ela é, né, tornando ela empobrecida, e não percebendo o quanto nós devemos a ela, né, tanto na nossa existência cotidiana, quanto da nossa simples fato de existir, né.
Então, esse matricídio, né, eu acho que é muito acertado, assim, quando o Malcolm fala. Acho que, de certa forma, o desafio é falar sobre isso, para além de um discurso que, eu não sei, porque não é de hoje que eu ouço pessoas falando, a terra é nossa mãe, Pachamama, né, tal, mas como que a gente traduz isso numa verdade mais profunda, né? As pessoas sentirem como isso tem a ver com a nossa vivência cotidiana, não é só um sentimento, eu me sinto ligado à terra, né? Não, eu sou pertencente e independente a todo momento, né? Então, ressaltar essas relações de dependência, isso, de organicidade, né? Acho que nos faz entender melhor a nossa conectividade, né? Nossa interdependência, e poder se afastar um pouco mais dessa noção de competição, né? Que competir para ganhar quando todo mundo está participando do mesmo sistema, quando todo mundo depende das mesmas relações, quando todo mundo pode contribuir com essas mesmas relações, não faz tanto sentido mais. Então, menos foco no mercado, né, no Deus mercado, que de certa forma tomou o lugar dessa mãe terra, né. Primeiro foi o Deus cristão e com o tempo o Deus do comércio mesmo, né. Trazer de volta essa divindade mesmo, né. Esse respeito, aquilo que para quem teve no curso, né, o Rosé vai falar de reciprocidade, né, a necessidade da gente, então, ver a nossa relação com a Terra sempre como algo que pede de nós também, que nós recebemos, agradecemos e devolvemos na nossa medida, né. Acho esse ponto muito interessante, assim. E aí ele vai falar, a gente está chegando no final, mas ainda dá tempo aqui. No final da página, ele fala de um tipo de agricultura que se praticava, né, nas grandes Antilhas, os Arawak praticavam uma agricultura chamada conuco, não sei se está aparecendo. Numa superfície de terra atribuída a uma família, eram cultivados juntos diversos tubérculos, algumas variedades de batata doce, taiobas, batata ariá, inhames, e aproveitando a fertilidade do solo e ao mesmo tempo prevenindo a erosão. Aí ele continua aqui na página seguinte, né, no começo de uma frase. Esse sistema agrícola de conuco permitiu uma exploração racional da terra que conseguia prover as necessidades dos ameríndios com pouca degradação, conservando os diferentes equilíbrios ecológicos. A colonização marcou uma inversão dessa lógica, uma inversão dessa mãe boa. De 1492 a 1624, tratou-se de extrair matérias-primas, possibilitando o enriquecimento tanto dos que partiram nessas expedições quanto da coroa real. Então, o matricídio, ele passa por uma subversão, né, da terra, não mais como uma mantenedora, né, uma fonte de nutriz, de alimento, de vida, de significado, né, para essa lógica de novo, né, de enriquecimento de alguns poucos, da coroa, dos donos da terra, né, dos burocratas, enfim, de quem estivesse nesse caminho. Então, isso me faz pensar que, de alguma forma, quando a gente está pensando na coletividade, de sair desse modo individualista, né, isso passa, claro, pela relação coletiva com os outros, mas por uma coletividade maior, uma coletividade que leva em consideração essas entidades terrestres, o solo, as árvores, os rios, o ar, tudo que a gente está falando aqui, né? Mas a ponto de enxergar nelas, né, o nosso a fonte de alimento, mas também companheiros nessa vida, né? Companheiros com os quais a gente pode criar relações mais profundas, né? Amadurecer nos processos de vida, né? Ver a nossa vida como parte integral dessas entidades também, né? Restabelecer esses vínculos. Eu acho que isso sempre vem muito forte comigo, né? Da mesma forma que a gente pode criar vínculos com pessoas, a gente cria vínculos com outros seres, né? Quem tem pet tem uma noção, assim, bem forte disso, né? Tu vê, a negativa costuma dormir no meu pé, que agora ela levantou. Você cria uma ligação muito forte. Então, isso é uma possibilidade com tudo mais. Então, acho que o convite da gente restabelecer essa relação matricial não é só no nosso pensamento, como a Mãe Terra é linda,
como eu amo ela, qualquer coisa do tipo também. Mas é sobre entrar em relações em que a gente pratica essa verdade, em que isso fica mais evidente, né? Isso pode ser plantar, né, o mais óbvio, mas também até no cuidado com o outro, né? A empatia que o Igor trouxe mais no início, né? A gente voltando à questão da tempestade, o outro também é terra, né? As pessoas também compõem essa terra. Sim, para além do humano e por meio dele, né? Por meio de um humano que já não é visto mais como também recurso de exploração, nem como competidor que me ameaça, né? Mas como mais um filho de Gaia que pode ser fortalecido numa certa situação, com quem eu posso trabalhar junto, com quem a gente pode se ouvir, né? Se escutar, se espelhar de uma boa maneira, né? Então, essa conversa sobre o matricídio me evocou muito isso, né? Acho que é o principal ponto que eu queria trazer. Ele fala do Bitar, trocou a mãe pelo pai, né, cristão, da ruptura metabólica, deixa eu ver se tem mais algum ponto. Para a gente finalizar, então, depois se alguém ainda quiser trazer algum ponto, sim, para a gente fechar, mas tem uma frase, né, que ele vai dizer o seguinte, na página 65, é só uma frase, mais no final da página, que o matricídio causado pelas plantations, é isso, está até grifado, é também o apagamento dos nomes da Mãe Terra no mundo. Então, a Terra fica sem nome, fica sem, a gente não sabe como chamá-la, por qual palavra, por qual termo a gente pode se referir a ela. Isso é muito forte, assim, faz sentir uma dor, uma tristeza, né? E ao mesmo tempo pensar como a gente pode renomear isso, né? Essa entidade, essa força, essa diversidade que nos sustenta, né? Que nos alimenta. Renomear um mundo. É o que eu tinha para fazer nesse encontro, gente. A gente está ainda na segunda sessão, né? Mas, de novo, como nós vamos ter muitos e muitos encontros ainda, e o livro depois ele fica um pouco menos denso, eu estou sem preocupações. Não sei como é que está sendo para vocês. Se a leitura está dando para acompanhar, vocês já estão mais para frente, como que está sendo isso, assim, antes da gente fechar? Eu ainda estou bem atrasado, mas está dando para acompanhar bastante aqui, mas eu ainda estou... Eu realmente mal comecei, assim, a vida está meio caótica nesse momento, assim, tal. Mas a gente tem um texto, né? Para mim está dando para acompanhar, assim. Tenho certeza que se eu conseguir seguir, eu estaria aproveitando mais. Beleza. É bom que, como a gente foi mais devagarzinho nesse início, acho que o Igor falou que está até mais ligeiro, né? É um livro gostoso de ler, assim. É duro em alguns momentos, mas é convidativo, né? Eu acho que tem esse bem estruturado, bem didático, então vamos seguindo. Agora a gente vai ficar um tempinho sem se ver, né? A não ser os que vão participar da roda, mas o grupo mesmo vai dar uma pausa, né? E a gente volta aí daqui 2 semanas, tem que olhar o dia certinho, no dia 10. E aí voltamos para fechar o Plantation Sen. E eu queria trabalhar com 2 sessões no próximo, né? O Ciclone Colonial, o Porão e o Negroceno e o Ciclone Colonial. Então, as leituras que eu sugiro para a gente ir fazendo até nesse próximo encontro, tá? Beleza, minha gente? Fechamos aqui. Muito obrigado, achei a conversa hoje excelente. Uma alegria estar dividindo, compartilhando esse grupo com pessoas tão queridas e me sinto fortalecido de estar com vocês também. Gratidão. É isso. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Mani, valeu. Valeu, Gustavo, valeu, galera. Até mais. Obrigada, boa noite, gente. Encerrar a gravação. Isso.